Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura. E quem está hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, trazer detalhes sobre as movimentações de mercado e alta nos preços, é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Valdomiro. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tudo certo. Valdomiro, com os levantamentos que a gente tem, né, que a gente acompanha sempre os preços, as movimentações dos preços dos suínos aqui pelo Notícias Agrícolas, aqui em São Paulo, pela Bolsa de Suínos Independente, aí da APCS, no final de junho, o quilo do suíno vivo estava cotado a R$ 4,80. E nessa última quinta-feira, agora, dia 9, quando foi negociada a Bolsa novamente, o preço chegou a R$ 5,87. Então, fazendo esse levantamento, né, a última negociação de junho até a semana passada, foi uma valorização de mais de 22%. Quais são as razões para essa recuperação de preço do final do mês de junho para cá? As recuperações, ela veio 3 semanas consecutivas a R$ 90. Na penúltima semana foi a R$ 95 a arroba, e na última bolsa nós fizemos R$ 110 a arroba. Esses números são motivados por alguns fatores. O primeiro deles, pela diminuição do peso dos animais nas granjas. O segundo dele foi a questão da redução da oferta de animais, e isso eu te falo que nesta semana continua uma redução de oferta. Inclusive já tem frigoríficos que estão com dificuldades de fazer escala de abate. O terceiro motivo foi a reabertura dos restaurantes e lanchonetes e similares na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Isso é um fator decisivo em função de consumo. Esses 3 fatores, junto com o fator externo, a valorização novamente do dólar, câmbio, mostrando que os preços internacionais hoje são mais atrativos do que o mercado interno, portanto, as exportações continuam bastante favoráveis. Esses 4 fatores foram fundamentais para esse realinhamento de preços da carne suína no momento. Valdomiro, você comentou, né, que os animais que estão saindo das granjas, eles estão saindo mais leves. Mais ou menos qual que é a média de peso normal, e qual que é o peso que eles estão saindo da granja agora nesse momento? Em São Paulo nós estávamos atingindo no mês de junho, na primeira semana de junho, em torno de 115 quilos por animal. Ele veio caindo, atingiu no final do mês um peso em torno de 105 quilos, e já registramos nesse momento 100 quilos o peso médio. Portanto, há um desequilíbrio aí no peso dos animais. Isso também é redução de oferta de carne. E além, então, dessa redução de oferta, tem mais algum fator, assim, eu digo, como que está o ritmo de negociação? Os suinocultores, eles estão vendendo todos os animais que já estão disponíveis para abate ou não? Está havendo uma certa retenção para tentar manter esse realinhamento nos preços para segurar a oferta? Não, nós não indicamos que o pessoal faça represamento. Venda o que possa vender. O importante agora é escoar os nossos animais. Só se realmente a granja não tiver animais apropriado para o mercado para vendas. Tendo um animal, venda, vamos deixar o mercado fluir normalmente para que a gente possa ter uma consolidação desses preços, já que há uma tendência a curtíssimo prazo de novos realinhamentos no preço do suíno vivo. E, Valdomiro, né, a gente sabe que as exportações estão indo muito bem, obrigada, né? A gente bateu recorde em maio, junho também foi um mês muito positivo. O Brasil fechou o semestre, né, com esse primeiro semestre, com as exportações passando dos 55% a mais do que no ano passado. E agora aqui no mercado interno, né, houve esse começo de reabertura das cadeias de food service na cidade de São Paulo. Como que está o mercado interno aqui para a suinocultura? Nós estamos com esperança de, para o mês de julho, retomar as vendas
no mesmo volume do que de março antes da pandemia. Isso é uma questão de tempo. Portanto, devemos ter um segundo semestre mais aquecido em termos de consumo do que o primeiro semestre. A tendência é uma normalização nesse mercado e nós não vamos poder suprir esse consumo, porque é o que nós vamos consumir em dezembro já estão em nossas granjas. Portanto, a perspectiva do segundo semestre é melhor do que a primeira, já que o grande problema nosso foi no mês de abril, onde o grande mercado, a cidade de São Paulo, se fechou e houve uma redução aí de 3 quilos per capita por habitante ano. Nós estamos esperançosos que agora, no mês de julho e no mês de agosto, essa perda de 3 quilos seja retomada nesses próximos 60 dias. Certo. E, Valdomiro, esse preço que está sendo negociado, né, que foi negociado na semana passada, na quinta-feira, dia 9, e que está sendo praticado essa semana de R$ 5,87 o quilo, ele é remunerador para o suinocultor? Como que está a relação aí com os insumos, né, o custo de produção, os insumos como milho, farelo de soja? O mercado, nesse momento, está batendo na trave, está empatando 0-0. Só que existe uma pressão muito forte na questão do milho. O milho voltou também a reagir no mercado paulista. Hoje, o preço do suíno consegue comprar 2 sacas de 60 quilos. Ainda não é o número ideal. O número ideal era que seja no mínimo 2,2 e o ideal seria 2,5. Também há uma pressão muito forte na questão do farelo de soja. Não tanto pelo preço como questão de câmbio, mas também a sua possibilidade de uma redução na oferta de farelo de soja para o último trimestre de 2020. Esses fatores ainda deixam intranquilos os produtores. Por isso que nós entendemos que nós precisamos urgentemente chegar num patamar de R$ 120 arroba, para que dê tranquilidade ao suinocultor manter um segundo semestre mais satisfatório. E, Valdomiro, você falou que a expectativa agora para o segundo semestre é de um mercado mais aquecido, mas a gente pensando assim no curto prazo, né? A gente já está praticamente na metade do mês de julho, a gente sabe que da metade até o final do mês as vendas, né, a população fica um pouco mais descapitalizada, então as vendas diminuem. Qual que é essa expectativa para a próxima quinzena? O que a gente pode esperar para o mercado? Sempre a segunda quinzena do mês é inferior à primeira quinzena. Por isso que nós estamos adaptando a nossa produção, ofertando de 5% a 7,5% a mais na primeira quinzena e diminuindo a oferta na segunda quinzena, para que o mercado fique equilibrado, para que a gente possa manter essas referências. A ideia nesse momento não é abaixar preço. Nós estamos sentindo que ainda há fôlego para um realinhamento. Entretanto, esperamos que nós possamos consolidar esses preços. Valdomiro, agora eu deixo esse espaço para que você deixe um recado para o suinocultor, tanto aqui de São Paulo quanto de outros estados. A gente sabe que a APCS ela é uma organização, né, que ela é referência para outros suinocultores de vários estados. Então, fica aqui um espaço para você deixar um recado de quais os caminhos devem ser percorridos agora nesse mês de julho. Primeiro, a questão da prevenção. Manter 100% da prevenção nas granjas e nos frigoríficos. Nós estamos ainda num processo de pandemia, estamos numa quarentena. O importante agora é a gente manter toda essa prevenção do Covid-19 em nossas granjas e nos frigoríficos, para atender todos os protocolos, para manter a saúde dos nossos colaboradores perfeitamente. No segundo momento, é que a gente possa diminuir o máximo possível de visitas em nossas granjas e frigoríficos, evitando agentes externos, para que não comprometa a produção e a produtividade. Terceiro, suinocultor, vá vendendo, não deixa represado os seus animais esperando melhores preços. O mercado não está desta forma, o mercado ainda exige equilíbrio entre todas as pontas.
nós precisamos atingir as exportações nossa, pelo menos 22% da nossa produção interna e pelo menos chegar a 16 quilos per capita ano de consumo da carne suína para termos um mercado mais favorável no segundo semestre. O pedido é cautela, prevenção e sanidade 100% em nossas granjas. Certo, Valdomiro, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado, uma boa tarde, um bom serviço para vocês. Muito obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, trazendo um pouco de como está o mercado aqui no estado de São Paulo, preços que subiram. Só voltando aqui, um levantamento feito aqui no Notícias Agrícolas, no dia 30 de junho, final do mês, o suíno vivo independente aqui em São Paulo, ele estava cotado a R$ 4,80. Na última quinta-feira, dia 9 de julho, a negociação pela Bolsa de Suínos aqui do estado de São Paulo chegou ao valor de R$ 5,87. Então, do final do mês de junho até agora, uma valorização em torno de 22%. Segundo o Valdomiro, essa valorização, essa recuperação nos preços é uma conjunção de vários fatores. Entre eles, a diminuição do peso dos animais que saem da granja, a menor oferta de animais, a questão da reabertura, né, ainda que parcial, das cadeias de food service em São Paulo. Então, somando tudo isso, né, e além do câmbio, né, do favorecimento das exportações, isso acaba que o preço acabou se elevando aqui no estado de São Paulo. Segundo ele, a perspectiva, ainda que a gente esteja na virada da quinzena, né, que a segunda quinzena de todo mês é um pouco mais devagar nas negociações, porque a população está mais descapitalizada, mas, segundo o Valdomiro, a estratégia é continuar vendendo, mas vendendo os animais com pesos menores para ter uma oferta menor de carne e ainda assim continuar equalizando, né, os preços, trazendo essa recuperação. Eu encerro por aqui, deixo para vocês o convite para se inscrever no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e encontrar por lá todo o conteúdo em vídeo que a gente tem também no nosso site. Então, eu deixo para vocês um abraço, até a próxima.